Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Rede TV News. O número de mortos por causa da chuva em Pernambuco passa de 90. São milhares de desabrigados e a maior parte das vítimas é de Jaboatão dos Guararapes. Tudo aqui que vocês estão observando nessa barreira eram mais de 20 casas que vieram abaixo com o deslizamento da terra. O presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as áreas afetadas. Ao lado de 5 ministros, o presidente fez um pronunciamento sobre a tragédia e anunciou a liberação de ajuda financeira ao estado de Pernambuco. A partir de hoje, você acompanha uma série de reportagens especiais sobre segurança pública. Na primeira, vamos mostrar as novas modalidades de crimes e os números da violência. A queda de homicídios é a notícia boa, mas as grandes cidades ainda convivem com a insegurança. E a gente abre esta edição com o Rede TV News repaginado. A partir de hoje, Érica Reis e eu estamos à frente do jornal, que está de volta à redação. Pois é, gente. Além desse cenário lindo, tem pacote gráfico renovado, séries especiais e quadros também com assuntos variados. A gente conta com a sua audiência, com a sua companhia nesse novo formato. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. E nosso primeiro assunto é a chuva, que atinge o Grande Recife desde a última quarta-feira e já deixou mais de 90 mortos no estado. Pois é, o repórter Ricardo Neves tem mais detalhes, mais informações para a gente ao vivo. Olá, boa noite, Ricardo. Olá, muito boa noite, Érica Reis, Luiz Ernesto Lacombe e todos vocês aí ligados no Rede TV News. Pois é, Érica Lacombe, cenas lamentáveis, sensações por parte dos moradores que sofrem com essa enxurrada aí. Para vocês terem uma ideia, com menos de uma semana choveu em alguns pontos do Grande Recife cerca de 500 milímetros de chuva. E aí, para vocês terem uma ideia, eu conversando com um agente da Defesa Civil, ele falava que isso muitas vezes é esperado para 3 meses. E a quantidade de chuva caiu em apenas uma semana. Já são 91 o número de mortos, 26 desaparecidos e 5.000 pessoas desabrigadas. Realmente, como eu falei, cenas de filme de terror, que a gente não vai esquecer nem tão cedo, a gente que esteve lá nos locais mais atingidos, ali em Jaboatão dos Guararapes, exatamente no Jardim Monte Verde. É essa sensação, não só aqui em Pernambuco, viu, Lacombe? Também em Alagoas, são mais de 18.000 pessoas afetadas, 3 mortes até agora em Alagoas, e uma das cidades mais afetadas é Penedo, que teve mais de 7.502 pessoas afetadas pelas chuvas. Bom, mas vamos mostrar o VT que nós fizemos, dando uma geral sobre as tragédias da chuva aqui no estado de Pernambuco. Por favor. A situação é de calamidade. Ainda há desaparecidos em locais onde houve deslizamentos de terra. Aqui os bombeiros tiveram que improvisar uma corda para retirar as pessoas. Uma das principais vias que liga Recife a Olinda ficou debaixo de água. Alguns bairros se tornaram intransitáveis. A Rua da Aurora, um dos mais importantes cartões postais do Recife, estava irreconhecível. Imóveis ficaram alagados, moradores ilhados. Trânsito caótico. Os canais não suportaram o volume de água da chuva que começou na última quarta-feira. Nas rodovias do Grande Recife, mais perigo. Deslizamentos de terra fecharam vários acessos. Em muitas ruas, quem se arriscou a sair ficou apenas com a cabeça para fora d'água. Na zona sul do Recife, mais uma tragédia. Acabou de falecer 2 crianças e a mãe, provavelmente é a mãe. Em muitas localidades, a água chegou no teto das casas. Do alto, era possível ter noção do tamanho do desastre. Nós voltamos a Jaboatão dos Guararapes, onde pelo menos 20 pessoas perderam a vida no último sábado. Seu Geraldo percebeu o que estava para acontecer e às 4 da manhã saiu pela rua avisando aos vizinhos. E aí saí descendo para aqui para baixo, dizendo o pessoal saindo tudinho. Aí gritei, me chamaram de doido ainda, tudinho. Eu disse, tá certo. Aí saí correndo, gritando, minha esposa também. Aí foi o acontecimento, aqui só não morreu mais gente por causa do aviso. Bom, aqui nessa rua onde eu estou agora, era uma rua, né?
Olha o que se transformou a rua Chapada do Araripe, aqui em Jaboatão dos Guararapes. Só lama, o caos. Tudo aqui que vocês estão observando nessa barreira eram mais de 20 casas que vieram abaixo com o deslizamento da terra. Apesar da chuva que já diminuiu um pouco aqui no Grande Recife, ainda assim a Defesa Civil pede cuidado porque ainda há riscos de desabamento. Dona Edjane gostava de viver aqui, mas agora... Meu esposo sempre lutou, fez de tudo pra gente fazer essa casinha, mas agora eu não tenho mais vontade de ficar, não. 14 municípios já decretaram situação de emergência em Pernambuco. Muito triste. Olha, o presidente Jair Bolsonaro visitou as áreas afetadas pela chuva em Pernambuco. Ele anunciou, inclusive, a liberação de R$1 bilhão para ações de reconstrução e também socorro às vítimas das cheias. O presidente chegou ao Recife por volta das 8 da manhã e passou por regiões alagadas, áreas de risco e comunidades que sofreram deslizamentos de terra com registros de mortes. O sobrevoo durou cerca de meia hora. Em seguida, ao lado de 5 ministros, o presidente fez um pronunciamento sobre a tragédia e anunciou a liberação de ajuda financeira ao estado de Pernambuco. Nós todos estamos, obviamente, tristes, manifestamos nosso voto de pesar aos familiares. O nosso objetivo maior é confortar os familiares e, com meios materiais também, atender a população. Daniel Ferreira, ministro do Desenvolvimento Regional, falou sobre a verba de R$1 bilhão já disponibilizada para situações de desastre em todo o país. O presidente, logo que as chuvas começaram, assinou 2 medidas provisórias, uma delas já foi aprovada no Congresso Nacional, abrindo R$1 bilhão de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de resposta e de reconstrução. A ajuda será destinada a municípios em situação de emergência. 14 cidades pernambucanas já pediram ajuda, segundo a Defesa Civil. A ausência do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, do PSB, foi criticada pelo presidente. O governador, no momento de crise, tem que esquecer essa questão política, arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo. Caso o governador estivesse presente, ele poderia, com muito mais propriedade, expor a situação e fazer alguma solicitação para nós. Resolveu ficar em casa. Tá? A pandemia já acabou. E o presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou uma mensagem ao presidente Jair Bolsonaro expressando solidariedade por conta das chuvas no Nordeste. A nota divulgada pelo Kremlin diz: "Caro senhor presidente, por favor, aceite nossas profundas condolências pelas trágicas consequências das inundações. A Rússia compartilha a dor daqueles que perderam entes queridos como resultado do desastre natural." E agora a gente vai para a rodada de opinião com os comentaristas Amanda Klein e Silvio Navarro, começando pela Amanda. Prevenção à enchente salva vidas, mas não dá voto. Entra governo, sai governo, é a mesma coisa. Bolsonaro diz que, infelizmente, essas catástrofes acontecem. Quando veio a São Paulo, culpou moradores por construírem em áreas de risco. A responsabilidade não é da população, é dos governos, nas 3 esferas. Há 4 meses da eleição, o presidente sobrevoou a região atingida e deu entrevista sem a presença do governador de Pernambuco, Paulo Câmara, e do prefeito do Recife, João Campos, ambos do PSB. Eles não foram procurados porque são de esquerda, como se preferência ideológica importasse quando contamos mortos às dezenas. Todos estamos cansados de saber o que precisa ser feito para prevenir tragédias. Programa habitacional, alguém sabe o que aconteceu com Casa Verde e Amarela? Planejamento urbano, de saneamento e de contingência. Mas num governo que só dialoga com aliados e enterrou há muito o Pacto Federativo, nada disso parece viável. A tragédia em Pernambuco é daquelas que abalam um país inteiro, pelas vidas perdidas, pelo rastro de destruição que deixa e, sobretudo, pelo desalento que sempre fica em saber que, infelizmente, elas voltarão a acontecer. Episódios assim ocorrem todos os anos em diferentes partes do país. Invariavelmente, o que vem depois são promessas de que não vão se repetir, mas se repetem. É claro que a população pobre segue para essas áreas porque não tem opção.
Assumem o risco, muitas vezes enganadas por aproveitadores. Só que a falta de opção é resultado da irresponsabilidade, da negligência do poder público em fiscalizar e apresentar condições dignas. O presidente Jair Bolsonaro vai enviar socorro, mas, nesse caso, quem faltou foram os governantes pernambucanos. Políticos só prestam atenção em tragédias em ano de eleição. Ocupação do solo urbano é responsabilidade prioritária dos municípios. Qualquer construção em área de risco deveria ser impedida já na primeira enxadada. A questão é que nós temos grileiros, temos políticos que de alguma forma se aproveitam de quem não tem onde morar, tentando criar, de alguma forma, currais eleitorais. E sobre o Casa Verde e Amarela, que a Amanda citou, esse programa do governo federal já entregou, desde 2019, 1.200.000 unidades em várias regiões do país. E já estamos de volta. Bom, foi enterrado nesta tarde o corpo do ex-assessor do vereador do Rio de Janeiro, Gabriel Monteiro. Vinícius Hayden sofreu um acidente de carro na região serrana do estado. Na semana passada, ele tinha prestado depoimento contra o parlamentar no Conselho de Ética da Câmara Municipal. O ex-funcionário do vereador Gabriel Monteiro seguia pela rodovia que liga Teresópolis a Nova Friburgo. Em uma curva, perdeu a direção e o carro capotou. Vinícius Hayden morreu na hora. Ele estava acompanhado por uma mulher que sobreviveu e já recebeu alta. Ao prestar depoimento, ela contou que no caminho o ex-assessor parou em um posto e abasteceu com gasolina, provavelmente adulterada. Depois disso, o carro passou a apresentar problemas. Mais à frente, ele parou para abastecer outra vez, mas o carro voltou a falhar e Vinícius seguiu em marcha lenta. Segundo a mulher, a estrada estava escura e mal sinalizada. Ela disse que cochilou em alguns momentos e que acredita que Vinícius não tenha enxergado a curva. Ela também negou que tenha acontecido algum tipo de perseguição ou acompanhamento de veículo suspeito. Ao prestar depoimento no Conselho de Ética da Câmara de Vereadores, Vinícius afirmou que vinha sendo ameaçado por ter denunciado Gabriel Monteiro. Ele se sentia inseguro e hoje encaminharia à casa um pedido de proteção. Ele nos disse que na segunda-feira estaria levando esse pedido à Câmara, inclusive com provas. Então nós só podemos lamentar o que aconteceu, estamos muito tristes, estamos muito chocados com a morte desse rapaz, que nos parecia um rapaz bastante articulado e muito educado. O depoimento de Vinícius foi na última quarta-feira. Ele compareceu vestido com um colete à prova de balas. Ao conselho, o ex-assessor contou que Gabriel Monteiro não ligava para a política e que o foco principal do vereador era a gravação de vídeos para ganhar dinheiro. Também afirmou que Gabriel sabia que a menina que aparece se relacionando com ele em um vídeo era menor de idade. O vereador é réu por ter gravado a relação. Acusado de estupro, assédio sexual e de forjar vídeos, Gabriel Monteiro pode ter o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. Nas redes sociais, ele lamentou a morte de Vinícius, lembrou as acusações e afirmou que jamais torceria por este fim. O Rede TV News volta logo depois do intervalo com outras notícias. Até já! Rede TV News de volta e olha, saiu uma nova pesquisa para o governo de São Paulo. O resultado da consulta feita pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, já à frente de Fernando Haddad, do PT. Vamos ver. Na pesquisa espontânea, o ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, aparece com 6,6%, seguido de Fernando Haddad com 4,1%. O ex-governador de São Paulo, Márcio França, do PSB, ficou em terceiro lugar com 2,3%, seguido pelo atual governador Rodrigo Garcia, do PSDB, com 1,1%. João Dória, também do PSDB, vem em quinto com 0,5%. Elvis César, do PDT, e Felício Ramute, do PSD, ficaram com 0,1% das intenções de voto. 0,7% disse que daria o voto para outros candidatos. Mais de 78% não souberam responder ou não responderam. 5,7% votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. Já em um dos cenários da pesquisa estimulada, Fernando Haddad lidera com 28,6% das intenções de voto. Tarcísio de Freitas aparece em segundo, com 17,9%. Márcio França vem logo atrás, com 17,7%.
Rodrigo Garcia ficou com 7,3%, seguido de Felício Ramute com 1,2%. 1,1% dos entrevistados disse que votaria em Gabriel Colombo, do PCB. Vinícius Poit, do Novo, Elvis César, do PDT, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub, do PMB, e Altino Júnior, do PSTU, ficaram com menos de 1% das intenções. E 8,6% não sabiam ou não responderam. Voto em nenhum dos candidatos, brancos e nulos totalizaram 16,4%. A pesquisa ouviu 1.880 eleitores com 16 anos ou mais em 76 municípios do estado de São Paulo e foi realizada entre os dias 22 e 26 de maio. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi solicitado pela corretora BGC Liquidez. O presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva ao programa Alerta Nacional do apresentador Siqueira Júnior. O presidente falou sobre a alta nos combustíveis, sobre os programas sociais do governo, como o Auxílio Brasil. Muito obrigado mais uma vez pela confiança nesse velho, nesse elenco, nessa emissora. E o senhor fique à vontade para saudar os amazonenses e manauaras. Participamos aqui da Marcha para Jesus, algo que já virou uma tradição. Uma aceitação por parte dos cristãos enorme. Fui convidado pelas lideranças e foi muito honroso esse momento. Presidente, eu vou ser bem honesto com o senhor. A semana passada, nós mostramos Recife se deteriorando a cada dia. Pernambuco. Situação. Hospital caindo o teto. Moradores de rua aumentando. São Paulo aumentou 70% a quantidade de moradores de rua. As ruas estão parecendo a Cracolândia, tudo pichado e tal. Existe alguma coisa que o governo federal planeja para isso, para tudo isso que está acontecendo? É muita coisa para resolver. Isso foi agravado. Com a política do fica em casa, a economia te vê depois, foi uma máquina de destruir rendas entre os brasileiros. Política adotada pelos governadores, não pelo governo federal. Se não é a gente criar lá atrás o auxílio emergencial, estaria muito pior a situação hoje em dia. Bem como criamos também o Auxílio Brasil, que passou a ser mais do que o dobro do Bolsa Família. Agrava essa situação que está no mundo todo, com essa guerra da Ucrânia, inflação, desabastecimento em vários países da Europa, e a situação está bastante complicada. Vem aumento de combustível em cima disso. Agregue a isso, a Petrobras tem seus problemas, que eu não mando na Petrobras, não tenho como mandar lá, agregue-se pela ganância de muitos governadores na cobrança do ICMS. Está caro? Eu zerei, desde o início do ano passado, os impostos federais em cima do gás de cozinha. Presidente, com sua licença, existe um possível desabastecimento em vista de óleo diesel para o Brasil? No Brasil, não ainda. Não. Nós precisamos de refino, não temos refino. Se o mundo subir muito o preço do combustível ou começar a não destilar lá fora, não refinar, isso pode faltar, não é para nós, para o mundo todo. O Auxílio Brasil agora é permanente. No Amazonas são quantos beneficiados? O senhor tem esse número? No total são 18 milhões no Brasil. Eu acredito que próximo a 1 milhão de pessoas, né, recebe o Auxílio Brasil. Percentualmente, a grande parte está no Nordeste, menor mais na região Sul. Tá? Então, como são 18 milhões, no mínimo R$400, está quase 9 bilhões por mês se bota na economia no Brasil, na veia, diretamente no bolso da pessoa mais necessitada. Aqui eu acredito que chega próximo a 500 milhões por mês, próximo disso, que entra na economia do estado do Amazonas. E durante essa entrevista que a gente acompanhou um pedacinho, o presidente parabenizou a emissora pela estreia aqui do novo Rede TV News. Como eu conheço, bem, né? Muito bem, né? A Kombi Aérea. É um jornalista isento, como temos alguns poucos outros pelo Brasil, e que estão mantendo vivos, né, a questão do jornalismo no Brasil, que hoje em dia uma parte considerável da nossa mídia assumiu uma posição partidária. Mas o Lacombe, um abraço, felicidades. É isso aí. Um abraço, presidente. É isso. Obrigado. Divido aqui os elogios com toda a equipe do Rede TV News, com toda a equipe da Rede TV, técnica, engenharia, operações, pessoal que trabalhou aqui sem parar para que a gente estreasse hoje. É isso. O Rede TV News termina aqui, a gente volta amanhã. Boa noite para você. Boa noite, 19h30 de segunda a sexta. Estamos esperando, hein?